Olá pessoal, este é o segundo vídeo que vai falar sobre comentários sobre esse livro aqui. Foi publicado recentemente do Ivan Allert e do Eduardo Câmara Jr. sobre patentes. Está voltado para as questões de litígio, de contrafação. Vou destacar alguns pontos particularmente ligados com a questão do exame de patentes, né? Então, na página 26, ele discute a questão da expressão caracterizante, do caracterizado por. Disse assim: embora determinada reivindicação possa conter a expressão caracterizado por, separando um subconjunto de características que já são conhecidas de outro subconjunto de características novas, a posição desta expressão pouco ou nenhum efeito tem na determinação da abrangência da reivindicação, visto que é o somatório das características antes e depois do caracterizado por que determina o objeto de proteção. E prossegue: não obstante essa possível divisão de uma reivindicação independente, seu escopo ou abrangência é determinado pelo conjunto ou somatório das características de preâmbulo e parte caracterizante, de tal modo que a posição da expressão caracterizada por pouco ou nenhuma influência tem na determinação da abrangência da reivindicação. Aquela expressão tem por propósito unicamente auxiliar o examinador ou o leitor a compreender o que o inventor considera como aspecto inovador de seu invento. E aí aponta alguns julgados também dos tribunais que adotam um erro comum de se considerar que a patente protege aquilo que está na parte caracterizante. São citados alguns julgados que incorrem nesse erro. Tá? Essa questão já havia sido abordada pelo Ivan Allert, né, num livro anterior. Nesse livro daqui, Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal, onde num capítulo ele trata dessa questão também. O Denis Barbosa, ele dizia num texto de 2014, ele escreveu o seguinte: o ponto crucial aqui que diz que a norma legal, que a preâmbulo explicita as características essenciais de definição da matéria reivindicada, mas já compreendidas pelo estado da técnica. Assim, tudo que vem antes do caracterizado por indica o fulcro da invenção, da reivindicação, o espaço em que o problema técnico é solucionado pelo alcance das reivindicações, mas por definição não é incluído na exclusividade. Então veja que nessa posição do Denis Barbosa, ele assume essa posição de que o que é objeto de exclusividade é só aquilo que vem depois da parte caracterizante. Então você vê que na doutrina aí tem duas posições aí que se refletem nos tribunais, tá? Gustavo de Moraes, alinhado com Ivan Allert, do Eduardo Câmara, também diz: às vezes eu escuto com bastante surpresa que o que está caracterizado pela patente é o que está depois da expressão caracterizada por. Eu não posso concordar com isso. Tem pelo menos um caso em que uma reivindicação tem uma página inteira de definições e o caracterizado por está na última linha, em que diz que o caracterizado pelo fato de ser preso por um parafuso. Essa patente cobre o parafuso? Não faz sentido. Entender-se que a reivindicação só protege o que está depois do caracterizado por, na imensa maioria das situações, definitivamente não faz sentido. Acredito que tenha de se estender a reivindicação como um todo. A reivindicação vai existir quando o produto ou processo alegadamente infrator reproduzir todos os elementos que estão na reivindicação, e antes e depois do caracterizado por. Então, isso foi dito num painel da BPI de 98, por Gustavo de Moraes. Então, se alinhando nessa corrente do que a expressão não define escopo. Bom, uma coisa é unânime entre os doutrinadores, ou seja, todos concordam que a expressão caracterizante ela tem uma função pedagógica de discriminar onde está a contribuição ao estado da técnica, né? Então, o TRF2, no julgado NVS versus NPI, TRF2, uma apelação civil, 2005, 51, 51, 122, 572, traço 2, TRF2 diz o seguinte: constatado que o modelo de utilidade apresenta elementos que atendem aos requisitos de novidade do ato inventivo e outros que já se encontravam no estado da técnica, deve o INPI proceder às alterações na redação da patente para que sejam mantidas na parte caracterizante apenas os elementos providos de ato inventivo. Em outra decisão do TRF2, apelação civil 2001, 5101, 536, 605-6, né? Ele diz o seguinte: diz a boa técnica de redação de patentes que ela deve ter um título que traduza com fidedignidade
o seu escopo e abrangência. O quadro reivindicatório deve trazer, antes da expressão caracterizada por, todo o estado da técnica, ou seja, tudo aquilo que já era conhecido antes da invenção. E após essa, aí sim, a invenção, a matéria a ser protegida. Então você vê que isso também se reflete aqui nas decisões do TRF2, tá? Mas nos dois casos, note que o TRF2 ele não anulou a patente, tá? Foi constatado um posicionamento incorreto da expressão caracterizante, simplesmente se reposicionou a expressão. Então isso não teve força para você anular uma patente, por exemplo, por artigo 25, por falta de clareza. Isso não foi invocado, tá? Outro julgado aqui da Justiça Federal do Rio de Janeiro, processo 2011-402-5101, que é citado na página 172 aqui do livro do Ivan Ahlert, tá? Ele diz o seguinte, e do Eduardo Câmara, diz o seguinte: independente da posição da expressão caracterizado por, o preâmbulo e a parte caracterizante serão sempre lidos em conjunto, ou seja, a posição do termo caracterizado por não irá alterar o escopo ou a abrangência da reivindicação, pois a leitura das duas partes deve ser sempre feita de forma conjunta. A associação das características definidas no preâmbulo da reivindicação com aquelas definidas após o seu termo de transição, caracterizado por, confere a abrangência e o escopo da proteção. Mais uma decisão aqui falando do conjunto completo, tá? Então, cumpre destacar que essa recomendação de ter a expressão caracterizante, ela consta da Instrução Normativa número 30 do NPI, 2013, e, no entanto, a Resolução 124 de 2013, no item 3.05, a diretriz de exame do NPI, né, ela diz o seguinte: essa separação entre elementos conhecidos e elementos novos visa apenas a facilitar esta distinção, uma vez que não altera a abrangência ou o escopo da reivindicação, que será sempre determinado com base no somatório das características contidas no preâmbulo e na parte caracterizante. Então existe uma diretriz do NPI que não dá respaldo para você, por exemplo, indeferir um pedido porque a expressão caracterizante está na posição errada, tá? Outra questão é a seguinte: tem várias nulidades parciais do NPI, várias, tá? Vou citar algumas. PI 040 3427, PI 040 3121, MI 810 0042, PI 020 5067, MU 740 2499, em que se diz, o NPI conclui que a posição está no lugar errado, não está no lugar certo, delimitando que a estada técnica seria a contribuição, e ele simplesmente faz um apostilamento. Então, note, não é indeferido, não é anulada a patente. Então, um posicionamento errado não fundamenta a anulação de uma patente. Aí fica no ar, se ela não fundamenta a nulidade de uma patente, né? Melhor dizendo, a nulidade de uma patente, como é que ela fundamentaria o indeferimento de uma patente? Eu teria dois critérios diferentes? Então, existe esse procedimento. Então, dentro do NPI, você vai ter examinadores que vão considerar isso uma irregularidade e outros que não vão considerar isso uma irregularidade. Mas, de qualquer maneira, numa nulidade, essa patente ela não é anulada por esse aspecto. Então, isso daria força a dizer que não há fundamento para você dizer que o posicionamento errado da parte caracterizante fere o artigo 25, né? Porque não há um caso de nulidade que o NPI tenha anulado a patente só por causa disso, nem de justiça. Nos acordos judiciais que foram citados, eles apostilam a patente, eles não anulam a patente. Existe uma decisão do Case Law, né, da segunda instância do NPI, né, julgados do NPI de 2017, que já está no site do NPI, é a TBR 330117, em que o parecer recursal do NPI diz o seguinte: é incorreto o entendimento da anulante, na verdade é um parecer de nulidade, né? É incorreto o entendimento da anulante de que a proteção da patente incida somente naquilo que confere ato inventivo à patente, ou seja, no que é apontado na parte caracterizante da reivindicação.
Há aqui uma confusão sobre dois conceitos distintos: a proteção conferida pela patente e o ato inventivo da patente. De fato, a anulante tem razão quando existe uma prática no IPI em se recomendar o posicionamento da expressão caracterizante como delimitadora da contribuição de estado técnica, uma vez que esta facilita posteriormente a análise de ato inventivo pelas cortes, pois tal exame acaba se concentrando nos efeitos técnicos alcançados pela parte caracterizante da reivindicação. É por esta razão que o TRF2, em julgado apontado pela anulante, foi citado aqui anteriormente, indica que o posicionamento da expressão caracterizante é uma boa técnica de redação. Trata-se de uma característica de caráter fundamentalmente pedagógico. O incorreto posicionamento da expressão caracterizante pode ser facilmente corrigido pelo reposicionamento da expressão, porém não tem o condão por si só de anular uma patente. Essa conclusão, que está expressa na decisão em segunda instância do NPI, é uma conclusão dos fatos, né? Você não tem uma nulidade que anule uma patente, seja por artigo 25 ou o que for, porque a expressão está no lugar errado. Então, muito obrigado.